Everton Ribeiro não vai renovar com o tricolor baiano. William José pode estar de saída. E Gabriel Peck, eu avisei a situação do Gabriel Peck. Vocês estão desesperados para poder dar notícia. Eu vinha trazendo aqui para você. Tem que tomar cuidado com o empresário, hein? Isso e muito mais desse vídeo. Você que está chegando comigo, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então te peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever, que é muito importante mesmo para o nosso crescimento. Tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem para que nós possamos ler, né? Nesse período de Copa do Mundo, tá meio complexo fazer live, mas assim que voltar ao futebol, teremos o super pós-jogo, teremos as nossas lives aqui no canal. Então, enquanto isso, deixe sua mensagem no início do vídeo, no final, pra gente poder ler aqui nos vídeos seguintes, tá? O vídeo da manhã eu leio à tarde, o vídeo da tarde eu leio à noite, tá? O Márcio Carvalho, ele botou: boa tarde, Jonas, irei parabenizá-lo sempre pelo trabalho honesto, verdadeiro e corajoso. Fico cada vez mais admirado com o despreparo da diretoria e técnicos do Bahia. A cada ano temos infelicidade de ver e confirmar toda desatenção. Rogo que os erros sejam findados o quanto antes para reduzir o máximo as perdas ao Bahia e toda a sua torcida. Grande abraço, grande Márcio Carvalho, abraço para você. Belíssima mensagem, cara. Mensagem muito legal e muito inteligente. Abraço para você. Gilmar Carvalho, boa noite, Jonas. Segundo o Tom Bahia, a negociação foi um acordo com o Bahia, ficando com 30% do passe do jogador. Não houve nenhum pagamento. Não houve pagamento realmente. Ele está falando em relação à situação do Gilberto, né? O Gilberto pediu para sair, tá, gente? Eu já trouxe aqui no vídeo, volto a repercutir para vocês. O Gilberto ajudou bastante nessa negociação, porque o interesse do Bahia era manter o jogador pelo menos até dezembro. Tá? Então o Gilberto quis ir, porque ele sabia que não era certeza ele permanecer no Bahia. Até o presente momento ele não tinha sido procurado pelo Bahia para poder renovar o contrato. Daí ele resolveu ir para o Atlético Paranaense para trabalhar novamente com o Daí Hellman, técnico do qual ele já tinha trabalhado, enfim, que ele já conhece. Tá? Roberto Gaspre, uma abençoada noite para você, Jonas, o gigante da comunicação do nosso Bahia. Abraço. Poxa, o City poderia contratar você, irmão. Seria bem superior a esses bunda de chuchu que estão aí. Você indicaria jogadores muito bons, ok? Isto, amigo Jonas, um abraço. Valeu, irmão, um abraço para você. O Fernando Jesus aí é uma boa para poder ajudar o Bahia. Eu tô falando do Martin Rena, tá? Foi no vídeo que eu falei do Martin Rena, lateral direito do Racing, que quer sair do Racing. Baita lateral, custa 4 milhões de euros. E poderia reforçar aí qualquer equipe do cenário nacional, tá bom? O Rodrigo Bispo, ele bota aqui, ó: pelo amor de Deus, mano, você é maravilhoso, porém é nítido que está usando a mesma cartilha dos outros influenciadores. Entendo que o YouTube deve exigir conteúdos, porém ninguém merece estar vendo notícias de especulação. Torço muito, pena que não veja isso pelo lado ruim, pois deixei de seguir os caras daqui por conta disso. Cara, mas é diferente, cara, é especulação, tá, o Rodrigo? Respeita a sua mensagem. É diferente especulação. Especulação é o seguinte, olha só, é um monte de mentiroso que tem aí que fala o seguinte: Bahia tá negociando com fulano de tal, e você vê, não tá negociando com nada. Eu trouxe aqui, falaram de Adrielson, eu falei, não tem nada. Falaram de Peck, vou falar sobre o Peck, eu falei, Bahia nem fez proposta, tá? Eu trouxe que o Bahia procurou o Evander, e eu mesmo falei, o Bahia procurou o Evander e já saiu, porque tá muito caro. Isso é especulação, tá? Isso é especulação. Falar coisas que não existem. Agora, o que eu fiz aqui no vídeo anterior foi trazer peças que podem reforçar o Bahia, que seriam bons reforços aí pro Bahia, pro decorrer da temporada. É como se eu estivesse indicando alguns jogadores, né? Enfim, e com todo respeito, cara, não tem muita coisa para se falar. Não tem. Ou senão eu vou deixar o canal parado, né? Se sair um lateral, que é o Gilberto, cabe a mim, como influenciador, buscar bons nomes aí pro Bahia. E vou te falar uma parada, tá, Rodrigo? As nossas informações, os nossos vídeos chegam na diretoria do Bahia, tá? Já falei algumas vezes aqui que o chefe da comunicação já me ligou, já conversou. Chega lá, tá? Chega lá. Então, esses nomes, Martin Rena. Porra, ninguém falando do Martin Rena. Martin Rena tá aí de bobeira, 4 milhões de euros, um baita lateral direito. Vai querer ficar com o Roman Gomes sozinho? Vai ficar jogando improvisado com o Nicolás Azevedo? Sabe? Então, assim, é um vídeo que eu considero muito útil, tendo em vista o fato desse tipo de vídeo chegar na diretoria do Bahia. Tá bom, irmão? Abraço pra você, mas respeito a sua mensagem, tá? Eu respeito muito a sua mensagem. Vamos falar aqui rapidamente sobre o Gabriel Peck, depois eu quero entrar sobre a situação do Everton Ribeiro e também do William José.
Eu vinha falando constantemente, né? A galera vinha falando que o Bahia estava próximo, igual do Júnior Santos, né? Não, que tá muito próximo, o Júnior Santos já tá na Bahia, o Júnior Santos já tá vestindo a camisa do... Eu falei, gente, não é assim. Não tem nada certo. A mesma coisa com o PEC, né? O que há e o que houve do Bahia com o PEC foi uma sondagem, né? Uma sondagem que nem chegou ao clube, nem chegou ao jogador. Não chegou. Não teve proposta, não teve conversa. O Bahia expressou um desejo de contar com esse atleta, mas não teve nenhum passo a mais que isso, né? Não se concretizou em nada essa situação aí do PEC. E aí, malandramente, foi o que eu falei aqui no canal, o empresário sabe. Uma coisa é certa, o PEC quer voltar para o Brasil. Isso aí eu já falei aqui e volto a repercutir com vocês. O PEC quer voltar para o futebol brasileiro. Show? Show. A grande questão é, o PEC quer voltar e aí você precisa fazer com que ele volte a repercutir no cenário nacional. Volte a repercutir no cenário. E aí como que você faz isso? Você começa, o próprio representante, né, começa a soltar algumas coisas. Olha só, o PEC no Bahia, hein? PEC no Flamengo, PEC no Cruzeiro. Aí daqui a pouco sai a notícia no Globoesporte.com, enfim, falando o seguinte: Gabriel Pec é disputado por Bahia, Cruzeiro e Flamengo. Olha o nível que chegou o jogador. E aí ele fala o seguinte, olha só, o Flamengo tá me querendo lá. 10 milhões de dólares. Aí pro outro, ó, o fulano quer... É assim que funciona o mercado. E aí ele vai chegando num valor que ele quer. Na verdade, propriamente dito, nem o Cruzeiro fez proposta oficial. Nem o Cruzeiro fez proposta oficial para falar... O Bahia sequer iniciou qualquer tipo de conversa com o Gabriel Pec. Sequer. Se tu for conversar com o Cadu Santoro, eu falo assim, porra, nem liguei pro cara. Agora, era um nome que estava em pauta, como outros da MLS que eu trouxe aqui, mas não houve nenhum tipo de contato, diferentemente do que aconteceu com o Evander. O Evander, o clube Cincinnati foi procurado. E o Cincinnati falou, para tirar o Evander daqui para começar a conversar, 13 milhões. O Bahia, porra, 13 milhões eu não vou pagar, então nem vou iniciar uma conversa. Quando você começa a negociar com o clube, a conversar com o clube, é uma negociação em andamento. A negociação não começa apenas a partir do momento da proposta oficial. Aliás, a proposta oficial, para mim, né, é o ato final. É tipo assim, cara, eu quero negociar, eu quero fazer isso, eu quero pagar tanto, eu posso pagar tanto. Vamos fechar? Vamos. Papel timbrado, nota oficial. Para mim é assim que funciona. Oficializando aquela proposta. Então, assim, especulação tem um monte. Se a gente for botar aqui no papel os nomes que já passaram pelo Bahia, o Bahia teria um super time, né? Agora, o que eu faço nesses vídeos não é especular que está negociando, que está monitorando, que fez proposta. É simplesmente trazer opções. Falar assim, cara, vocês perderam o lateral. Tem o Martin Rena aqui, tem o Bustos. Eles querem sair lá dos clubes lá que eles estão. Tem o Rodinei que está voltando e pode vir de graça. Né? Então, esse é o teor do vídeo, tá bom? Como eu vinha falando anteriormente, até me perdi falando sobre o PEC, né? Cara, o PEC, jogada total de empresário. Jogada total de empresário do PEC. Total. Se você for colocar na ponta do lápis, nenhum clube fez proposta oficial, nenhum clube chegou perto e o nome dele ficou rondando o Brasil inteiro. Sendo falado aqui na Gol, sendo falado em todos os canais aí, falou lá na ESPN, quando que na verdade não teve nada de concreto. E ele se valorizou. É assim que funciona e o empresário está fazendo o papel dele. Né? E o empresário está fazendo o papel dele, essa é a pura verdade. Tá bom? Então, provavelmente, depois disso aí o Cruzeiro deve... Porque a partir do momento que o Cruzeiro monitorou, né, mas não teve proposta oficial, ele começou a aparecer o nome dele no Bahia, entre outros clubes, e provavelmente o empresário dele deve falar, o Bahia está interessado, hein? E aí, vamos conversar aqui? Vai perder pro Bahia? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Aí o Cruzeiro falou assim, opa, não vou entrar em leilão pelo PEC. Na moral, com todo respeito, quem é Gabriel Pec na fila do pão, né, gente? Quem é Gabriel Pec na fila do pão? Pelo amor de Santo Cristo, pelo amor de Deus, tá? Vou falar rapidamente sobre o Everton Ribeiro e falar também sobre o William José. Começando sobre o William José, a gente sabe que é um jogador que não foi um pedido do técnico Rogério Ceni. O William José joga mais porque não tinha outro atacante, né? Tinha o Lúcio, que acabou saindo, Thiaguinho, que acabou saindo, aí teve que trazer as pressas do Everaldo, também não agradou, e o William José, se esperava muito mais do William José e acabou que ele não entregou isso tudo. Ele entregou até gols, bastante gols, né? Assim, mas se você for ver os números dele, são números até... Eu vou trazer o número dele aqui pelo Bahia, ó, só para vocês terem uma ideia, que o número dele pelo Bahia não é ruim.
São 84 jogos, 28 gols e 9 assistências, tá? Só que eu não sei que não tem uma parada, sabe? Não tem, cara. Não tem uma parada com o William José, não tem uma, como eu posso dizer, uma sinergia. Por mais que ele faça gols, parece que ele não está entregando o máximo que ele pode. De repente é porque ele é um cara já de 34 anos e a grande questão é que o contrato dele está acabando e até o presente momento o Bahia não se movimenta para poder renovar. Chegou a Lerro Feliz, tem o Everaldo que voltou por empréstimo e o contrato do William José vai acabar agora dia 31 de dezembro de 2026. Inclusive ele já pode assinar um pré-contrato já com outro clube, mas a tendência é que o Bahia não renove. Tá? O Bahia deve para o mercado para contratar mais um jogador de frente e aí não renova com o William José. Entretanto, todavia, se o Bahia não for ao mercado, não contratar outro atacante, o Bahia pode fazer uma proposta de mais um ano, de extensão de mais um ano de contrato para o William José. A mesmíssima situação passa o Everton Ribeiro. Tá? O Everton ainda não foi procurado. Existe uma expectativa de entender se o Everton Ribeiro vai querer continuar ou não. Ele tem contrato igual ao William José até 31 de dezembro de 2026. A cúpula do Bahia está tentando, por de alguma forma, achar um substituto eventual aí para o Everton Ribeiro e estão decidindo internamente se fazem uma proposta de mais um ano de contrato. Mas algumas pessoas que rodeiam o jogador dizem que ele está já pensando em ser essa última temporada dele. Ele não falou isso, né? Ele não externou isso. Isso é algumas informações que estão circulando nos bastidores. Eu, particularmente, eu gosto muito do Everton Ribeiro, da família dele, e eu acho que ele tem condições de jogar mais uma temporada. Agora, a grande questão é que o Bahia precisa no mercado para contratar um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Porque ele não vai entregar jogo quarto e domingo. É um grande erro. Mais uma vez eu falo, você tá vendo aí o Messi, estava jogando na MLS, né, voando na Copa do Mundo. Lá ele não tá dando o máximo dele, né? Enfim, e tu pega o Everton Ribeiro com 37 anos, você vai colocar o Everton Ribeiro para jogar quarta e domingo, ele não vai render quarta e domingo. Agora, se ele tem uma semana aí para descansar, vai jogar um jogo importante no domingo, seu vigor físico restaurado, ele vai entregar, porque ele é um cara diferente. Então, assim, não tem um cara no futebol brasileiro igual o Everton Ribeiro. O erro do Bahia é não saber planejar as substituições, não saber planejar o momento que ele tem que jogar, o momento que ele tem que ser poupado. Simplesmente estão colocando o Everton Ribeiro para jogar. Tá meia bomba, Everton Ribeiro vai pro jogo. E aí vocês estão tirando a paciência do jogador e, consequentemente, vocês estão perdendo um atleta que, em momentos pontuais, em jogos grandes, poderia estar ajudando e decidindo para o Bahia. Mas até o presente momento não houve procura para renovação aí contratual. A tendência, né, não é informação, mas a tendência é que o Bahia vá propor para o Everton Ribeiro mais um ano de contrato. E se não fizer isso, eu acho que vai ser um grande erro. Evidentemente, trazendo um substituto eventual. O Everton não vai entregar mais jogo quarto e domingo. Ele precisa respirar. E ele estando com vigor físico perto do 100%, no jogo que ele tiver em campo, ele vai te entregar. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Tá bom? Eu sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV. Uma boa noite, saudações, tamo junto. Valeu!